Em março de 1934, 3 semanas somente após sua volta da Polinésia, Pierre Verger é contratado como fotógrafo pelo jornal Paris Soir para acompanhar 2 jornalistas para realizar uma viagem ao redor do mundo. Ele embarca no SS Manhattan, no porto francês de Le Havre, rumo a Nova York, primeira etapa de uma viagem ao redor da Terra que vai demorar mais de 5 meses. A travessia do Atlântico a bordo do SS Manhattan fez-se com mais conforto que a bordo do Ville de Verdun. Entre os passageiros, lembro-me do ator Paul Mooney, que, invertendo os papéis, passava seu tempo a filmar com sua câmera amigos e conhecidos e os detalhes da vida a bordo. Tem brincadeira no convés, para as quais pessoas se dão o jeito de esportistas, para praticar meros jogos de crianças, cujo objetivo é fazer escorregar discos de madeira em direção a um alvo desenhado com giz ou a jogar anéis no piquete. Só o deck tênis permite uma atividade relativamente esportiva. Não se vê o mar. Está apenas presente através dos movimentos do barco e do jeito dos passageiros de andar igual bêbados. De todos os lados tem grooms admiravelmente vestidos. A principal função de um destes é fazer caminhadas no convés e no corredor com o Fox Terrier, cachorro de luxo, que faz a travessia sozinho. Velho, arrasto essa carta já há tempo, com o desejo de te contar coisas maravilhosas sobre a América. E finalmente não tenho tempo. Tiro um monte de fotografias o dia inteiro. Buildings, táxis, moças, negros, prefeitos, vagabundos, cachorros de luxo. À noite, revelo os filmes, faço ampliações e no dia seguinte volto a fazer a mesma coisa. É bastante excitante poder se desgastar um pouco e ter a necessidade de olhar ao seu redor. Estou às vezes com nojos pelas fotos que eu faço, e outras vezes elas me parecem acertadas. Estou um pouco angustiado de saber como Paris Soir vai enxergar minhas imagens. Fazia um frio muito forte nas ruas nevadas de New York. A intensa animação que ali reinava me atordoava um pouco, como também as dimensões dos arranha-céus que me pareciam construídos em uma escala desumana. Seus Empire State Chrysler Buildings ou Rockefeller Center, dominando do alto os sinos e as flechas das raras igrejas. Descobri os drugstores, onde flutuavam os odores apimentados dos hambúrguer steaks, enjoativos dos ice cream sodas e vagamente creosotados da Coca-Cola já triunfante. Em seguida, foi a travessia dos Estados Unidos por estrada de ferro, em companhia de Shadurn, uma passagem relâmpago em Washington sob a neve, com seu imenso obelisco, seus monumentos aos grandes homens, o Capitólio e a Casa Branca. Charleston sob a pancada de chuva. Uma parada em Nova Orleans, com o sol enfim reaparecendo, e com a surpresa de encontrar-me de repente na esquina da rua de Toulouse com a rua de Chartres, no bairro chamado o Velho Quarteirão Francês. Atravessamos em seguida o Arizona e o Texas, mas que decepção! Os índios emplumados do Far West foram substituídos pelas torres e poços de petróleo e os bisões pelos bois. Deixando o trem em Phoenix, seguimos de carro o sinuoso Apache Trail, através de uma região montanhosa, seca e deserta, salpicada de cactos saguaros, cujas formas bastante inchadas e eriçadas pareciam sair das mais estranhas telas de Salvador Dalí. Em Globe, reencontramos um trem que nos deixou em Los Angeles e Hollywood, a meca do cinema, com seus estúdios e as suntuosas vilas das grandes vedetes. Experimentei apenas uma admiração moderada pela interminável Sunset Boulevard, margeado naquela época por edifícios espantosos. Em uma cafeteira enorme ou um moinho holandês, servia-se sanduíches triplos, tristemente regados com bebidas gasosas, pois era a época puritana em que não se podia beber oficialmente o álcool nos Estados Unidos. Chegamos enfim em São Francisco, com seu porto povoado de pescadores italianos e sua Chinatown, que nos dava uma amostra do Extremo Oriente, em direção do qual nós embarcávamos em um navio japonês, o SS Tatsutamaru. Deixei os Estados Unidos há 4 dias e não tive tempo de lhe escrever com calma. Amanhã temos uma escala em Honolulu, de onde vou lhe mandar essa carta.
Eu nem me lembro do que já lhe contei sobre essa viagem, quando e de onde, mas você vai saber tudo isso no jornal. Barco japonês, com poucos passageiros brancos a bordo, o que já me coloca no ambiente oriental desde a nossa saída de São Francisco. Não recebi nenhuma carta sua desde a minha saída. Espero receber notícias suas no American Express de Xangai, assim como outras correspondências que você de repente recebeu para mim. Entre os passageiros de renome do Tatsuta Maru, havia a princesa Tokugawa, descendente da dinastia que dirigira antigamente os destinos do Japão durante vários séculos. E entre aqueles de origem mais modesta, numerosos Niseis nascidos nos Estados Unidos, que iam pela primeira vez visitar o país de origem de seus pais. Nossa chegada ao Japão fez-se sob o signo das cerejeiras em flor. No começo, nos pareceram cheias de charme, de poesia, de frescor e deliciosamente odoríferas. Estavam presentes por todos os lados, na Ginza, a principal avenida de Tóquio, e nas Campinas. No Teatro Kabuki, o tema das peças girava em volta das cerejeiras em flor. Os transeuntes cantarolavam canções em sua homenagem. Os quartos dos hotéis eram decorados com elas, mas suas flores algumas vezes eram artificiais. O Japão que eu via ainda tinha guardado um aspecto convencional. Cruzava-se nas ruas com musumes revestidas de kimonos, calçadas com guetas de madeira que estalam no solo como tamancos. Seus rostos, empalidecidos por uma espessa camada de pó branco, faziam ressaltar o negrume de suas sobrancelhas pintadas de kohl. Seus penteados, muito elaborados, brilhavam de cosméticos, e elas exteriorizavam em seu comportamento frente aos homens um grande alarde de fingida modéstia e de submissão, à custa de mãos juntas e genuflexões. As clássicas casas japonesas feitas de bambu, enquadrando painéis de papel pergaminho, eram ainda numerosas. Elas tinham como único mobiliário os tatames, esteiras colocadas sobre o assoalho, algumas almofadas, mesas baixas e uma espécie de braseiro. Na parede pendia infalivelmente um kakemono, aquela faixa de seda vertical pintada com um motivo muito estilizado, frequentemente renovada, de acordo com a estação ou humor do proprietário do lugar. Não se penetrava naqueles interiores a não ser descalço, após uma série de curvaturas protocolares em que se deveria ficar com a parte superior do corpo longamente dobrada na horizontal, com as mãos nos joelhos, murmurando fórmulas de polidez e aspirando o ar com força no fim de cada frase. Alguns passeios nos parques, florestas e nos templos de Kyoto e Nara vieram completar minha permanência no Japão. A viagem em direção à China foi feita saindo de Kobe, a bordo de um pequeno cargueiro misto que nos depositou em um porto chamado Taku, onde tomamos um trem. As planícies deste vasto país estavam salpicadas de tumbos, e chegamos às portas de Pequim. Esta espantosa metrópole é feita de várias cidades retangulares justapostas e encaixadas umas às outras. Cidade maravilhosa, inesperada, suja, chinesa até onde não pode se imaginar, rostos lindos e um sol de fazer gozar qualquer fotógrafo. É empoeirada, bagunçada, há camelos nas ruas, enterros, casamentos. Ah, meu amigo, que enterros, como todo mobiliário de defunto que desfila na frente do carro fúnebre. E que linda música para acompanhá-lo no seu último lugar de descanso. Tenho os olhos cheios de imagens e gostaria muito de gravar tudo em película. Não tenho muito tempo para lhe escrever. Leia o Paris Soir e você vai saber. Pequim tinha então o charme das cidades, um pouco ao abandono. Nela percorria as largas avenidas meio desertas e os huntungs, pequenas ruelas estreitas e tortuosas, passando por grandes portas fortificadas, errando pelos parques e corredores dos antigos palácios imperiais, cobertos de telhas amarelas, e cujas paredes eram de um tom vermelho salmão desbotado pelo tempo, e adornadas com portas redondas como a lua cheia, e por fileiras de pequenas janelas em forma de corações, pentágonos, triângulos equiláteros, dodecágonos e outras figuras geométricas. Fotografava maravilhoso o observatório instalado pelos jesuítas no século XVIII, o Templo do Céu, coroado por um triplo teto de relhas azul marinho
e o da agricultura, constituído por um grande terraço circular lajeado de mármore, onde todos os anos o imperador vinha fazer sacrifícios. Segui o longo caminho margeado de gigantescas estátuas de elefantes, camelo e cavalos, alternadamente em pé e ajoelhados, de ministros e guerreiros erigidas no meio da planície rochosa, levando em direção aos túmulos dos Meng. Mais longe, em direção ao oeste, havia uma série de colinas com numerosos templos, entre os quais o do Pico Maravilhoso, na Montanha Sagrada. Mais longe ainda havia a Grande Muralha, limite do antigo Império da Flor Central. Adiante dela começava a estepe, os grandes espaços, a Mongólia, e sentia um aperto no coração em não poder ir perambular por ali. Se não tivesse tido a obrigação de terminar minha volta ao mundo para o Paris-Soir, creio mesmo que teria ficado muito tempo em Pequim. Velho Raymond, estou na Holanda, uma Holanda de 458 pés de comprimento, 52 de largura e que anda a 15 nós. Um barco simpático que nos leva a Chadun e eu de Xangai a Manilha. Verger passará alguns dias nas Filipinas, o que lhe acenderá o desejo em retornar, 3 anos depois, para esse conjunto de ilhas cujos costumes híbridos de seus habitantes lhe chamarão muita atenção. Ainda em 1934, Verger terminará sua viagem ao redor do mundo, essencialmente no mar, passando por Singapura, na Malásia, e pelo Ceilão, no sul da Índia, chegando em Djibouti, em seu porto demasiado estratégico por servir de acesso ao Oceano Índico e ao Mar Vermelho. Atravessará então o Canal de Suez, chegando ao Porto Saíd, no Egito, onde sua atenção aos trabalhadores o fará registrar o abastecimento de carvão de um navio, essa escala sendo seu primeiro contato direto com o continente africano. Em seguida, atravessará o Mar Mediterrâneo, voltando para a França, passando pelo Estreito de Gibraltar. Em 6 meses, Verger realizou mais de 8.000 fotografias, uma centena delas sendo publicadas no jornal Paris-Soir.